Fala pessoal, tudo bom? A gente vai dar uma continuidade aqui, uma explicação da parte da GoRoutines. Eu coloquei aqui para vocês já alguns logs aqui espalhados para a gente poder entender como que ele está executando essa GoRoutine, porque no entendimento de vocês vai dar a entender que essas GoRoutines elas estão sendo disparadas e executadas no momento que cada linha foi executada. E não é bem assim, tá? Vou dar um clear aqui e eu vou executar a nossa aplicação. Eu diminuí o número de dados que estava aqui, coloquei apenas 11 linhas, que é para vocês poderem entender de uma forma mais intuitiva o que acontece quando a gente executa a nossa aplicação. Tá? Então, vou dar aqui um Go Run e startei aqui. Vamos ver aqui ó, no começo ó, do nosso processo. A gente tem aqui ó, iniciando o processamento, ele executou essa linha aqui de baixo, que é a 14. Depois ele executou 16 e aqui ele veio aqui, ó, iniciando trabalhadores. Então tá lá, ó, iniciando trabalhadores. Aí o que acontece? Como é um for e ele não é uma GoRoutine, ele vai trabalhar o for inteiro todo primeiro. Então ele veio aqui, ó, e executou até aqui. Não que ele não tenha executado essa linha 27, ele executou essa linha 27, tá? Então, ele executou 1, 2 e 3. Então, ele startou aqui a 1, 2 e 3 para todos os trabalhadores. Tá? E nesse meio tempo também, ele startou essa GoRoutine que está aqui. Tá? Então, elas estão startadas, mas não significa que ela iniciou o trabalho dela ainda. Seria como se você tivesse inicializado uma thread agora, tá? E falado assim, ó, executa aí no seu tempo, tá? Ou seja, ela foi executada no tempo dela, ou seja, tá lá, na hora que o processador colocar ela na fila, ela vai ser executada. Ela não está sendo executada exatamente nesse momento aqui que você colocou. Você apenas falou para o sistema, ó, toma aí, executa aí quando você puder, cada trabalhador. Aí ele iniciou já a leitura do arquivo, como vocês podem ver aqui, ó, iniciou a leitura do arquivo. Ele pulou uma linha aqui no nosso arquivo, como planejado, que é o cabeçalho. E veja que somente depois que ele pulou a linha, ele entrou dentro dessa função aqui do Go, ó, que a gente colocou lá, Go, trabalhadores. Aqui na frente eu coloquei uma numeração para a gente ver qual que é o número do trabalhador. E veja que ele nem iniciou na ordem que a gente colocou, porque, por exemplo, ele iniciou o trabalhador 1 primeiro, o 0 foi o último praticamente. Então, do 0 ele pulou para o 2, do 2 ele pulou para o 3, do 3 pulou para o 0, ou seja, conforme eu vou startando as nossas Go routines, nem essa ordem ela não é respeitada. É o processador que decide quando cada Go routine vai ser executada, tá? Nesse processo, quando ele começou a startar nossas Go routines, veja que ele startou aqui, ó, o 1 e o 2, 1 e o 2, 1 e o 2, 1 e o 2, para cada um deles, tá? Ou seja, ele startou essa linha aqui, que é para que ele está adicionando para espera, tá? O trabalhador aqui também 2 também adicionou para a linha de espera, tá? Aí ele veio aqui, ó, worker 3, ela foi executada depois, porque no meio desse processo aqui, ó lá, a linha 3, aí ela pulou para a linha 3, 4 do outro. Você viu que desses aqui, o 3, 4, quando ela processou o 3, 4 do 3 e do 0, o do 1 ainda nem tinha iniciado ainda. Aí ele colocou aqui, ó, lendo e distribuindo dados. Quando ele começou a ler a distribuição dos dados, aí que o trabalhador 1, ó, startou a 3 e a 4. Aí o trabalhador 1 já começou a trabalhar assim que ele foi startado, ó, trabalhando. Então, essa linha aqui, esse for aqui do trabalhador, ela fica rodando infinito. Ela não vai cair nessa linha aqui de baixo enquanto não terminar o ciclo infinito. Por quê? Quando você starta uma Go Routine e você coloca um channel, você abre um channel, a aplicação, esse símbolozinho que vocês estão vendo ali ó, de maior e menor, significa que ela vai ficar esperando resultados de forma infinita. Tá? Ou seja, enquanto o canal não for fechado, ela vai ficar esperando o trabalho e não vai executar a linha de baixo. Então, como o trabalhador 1 já ficou esperando o trabalho o leitor do arquivo já estava lendo o arquivo e estava repassando, o trabalhador 1 já foi disparado, tá?
E aí ele já colocou lá, ó, ele disparou a 3.4.1, ou seja, ele já recebeu um dado e já processou esse dado. Aí ele caiu no fechando channels, tá? Ou seja, aqui depois da leitura do arquivo, né, que ele leu aqui, ó, lendo dados, ele veio, chegou aqui na opção do fechando channels. Aí ele fechou o channels, tá? E aqui ficou aguardando todo esse processamento, tá? Por mais que eu tenha mandado fechar o channels aqui, o channel só vai fechar, pessoal, quando terminar todos os trabalhos. Não é porque eu dei um close no channel que ele vai fechar o channel a hora que eu quero. Ele só vai fechar o channel depois que concluiu todos os trabalhos. Tá? Então ele ficou aqui aguardando esses trabalhos serem concluídos e depois que ele iria processar o término. Como você vê aqui, ó, ele não executou o término, então ele colocou aqui, ó, fechando o channels e aqui aguardando. Enquanto ele ficou aguardando, ó, o trabalhador 1 pegou mais 2 trabalhos. E aí o trabalhador 1 falou assim, ó, finalizando trabalhos, porque ele terminou de processar os trabalhos dele. Tá? Aí o trabalhador 0 ainda não terminou dele. Aí, agora que o trabalhador 0 recebeu o trabalho dele, ó, e ele começou a trabalhar. Ele recebeu 3 dados e aí ele terminou, ele finalizou o trabalho dele. O trabalhador 2, ó, agora que chegou no ponto 3.3, e aí ele recebeu 2 trabalhos, aí ele fez o trabalho dele, depois ele finalizou, tá? Aí o 2, depois que todo mundo já tinha trabalhado, é que o Gol começou na 3.4, e aí que ele recebeu 2 trabalhos para fazer, e aí ele fez o trabalho dele e finalizou o trabalho dele, tá? Depois o 1 finalizou o trabalho, o 0 finalizou o trabalho, o 2 finalizou o trabalho e o 3 finalizou o trabalho e por fim deu término de leitura do arquivo. Tá? Então vocês verem que na execução da GoRoutine ela é muito imprevisível quanto à ordem de execução das GoRoutines e também imprevisível na quantidade de trabalhos que cada trabalhador vai receber. Né? Como aqui a gente está rodando com 4 trabalhadores e tem 9 linhas, uns trabalhadores receberam mais trabalhos e outros trabalhadores receberam menos trabalhos. Tá? Mas a gente consegue compreender toda a mecânica da ferramenta a partir desses logs, né? Dessa forma distribuída. Tá? Eu vou colocar isso aqui no Git, eu vou subir lá o Git das aulas para vocês também terem esse exemplo aqui. Eu vou pedir para a Camila adicionar esse Git em todas as aulas na parte de baixo, para vocês poderem visualizar todas essas aulas e já ter também esse log dessa forma aqui que eu fiz, para vocês poderem estar estudando. Tá? Então, é bastante importante vocês entenderem o conceito de laço infinito do channel, né? Ou seja, quando que ele vai fazer o processamento ou não, tá? E também entender também que esse conceito de execução, que não vai executar da forma que a gente está esperando. Né? Então lá no nosso programinha, quando a gente está fazendo ele, a gente tem que prever, né, até o aguardar, tem que prever também o término de cada um dos processos. Né? E muitas das vezes também o cliente não vai poder ficar esperando. Né? Tem cliente que fala assim, ah não, meu dado tem que ser processado na hora, eu tenho que receber o dado na hora, mas na verdade é impossível. Então quando você receber uma carga de dado, o cara te mandar um payload, você já pode devolver 200 para ele e processar a leitura do arquivo. Né? A gente, nesse conceito de HTTP, a gente vai ter o status 200 e o 201, por exemplo. O 200, geralmente a gente vai dar o cara dizendo, ó, tá ok, recebi seu dado aqui, mas não significa que eu processei ele. Né? E aí você pode devolver um protocolo para ele, por exemplo, no início do arquivo, dizendo para ele, ó, tô iniciando o trabalho aqui. E dar um protocolo para ele. E aí ele, com esse protocolo, ele pode ficar lá na linha de espera, passando o protocolo para você para um outro endpoint que vai consultar se esse serviço já terminou ou não, né? E aí para ele vai devolver sucesso ou não ou processando. É muito comum isso aí na Receita Federal, por exemplo, quando vocês mandam o XML, provavelmente tem vários trabalhadores lá no processador e a pilha de notas é enorme, né? Ou seja, ele vai esperar um monte de nota lá e ele vai te devolver um 200. A resposta do processamento desse XML vai ser feito na hora ou não. Eu não sei se vocês estão acostumados na hora de processar nota fiscal eletrônica. É muito comum
ou ele te processa o dado ali na hora, e se tiver muito atribulado, ele vai te devolver um protocolo para você poder acompanhar se essa nota finalizou ou não, tá? Tem a questão também de você dizer para o servidor se você vai ficar aguardando, então o sistema vai ficar lá esperando, né, até terminar. Né? Tem gente que faz esse tipo de coisa. Na hora que ele manda a nota, ele diz também se ele vai ficar aguardando ou não aquele processamento. Tá? Mas também vai depender também como que é o sistema de nota, tá? Se está em contingência, se não está, como é que está essa mecânica lá no servidor, e ele vai devolver o 200 ou 201 para você. Tá? E nesse processo aí, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com uma nota, a gente poderia colocar uma go-routine só para startar esse processamento do arquivo aqui e já devolver 200 para o cliente, e quando terminar, terminou. Tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que essa aula tenha sido um pouco mais explicativa quanto ao código. Geralmente eu vou fazer quando a aula for muito complexa, igual esse tipo aqui. Eu vou fazer uma segunda aula só explicativa dela, do processo todo rodando, para vocês entenderem, ok? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.